Fala, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira aí, meu professor, meu caro professor, cara professora. A gente está aqui hoje para poder falar sobre o PDE, tá? O concurso ou processo seletivo simplificado aí de contratação, né, dos professores aí, contrato temporário, professor substituto, como queira, já foi autorizado, né, já foi sinalizado aí. Então esse edital ele deve ocorrer, como tradicionalmente ocorre a cada 2 anos aí, né? E tendo em vista que vence agora a prorrogação do último, né? E aí, com certeza, a gente tem que iniciar a preparação. Isso se você já não vinha fazendo essa preparação, né? Seja para o contrato também ou para efetivo, a gente tem algumas normas, alguns documentos que sempre estão nos editais. Um dos documentos aí que são muito importantes, aí, que é norteador da política pública no Distrito Federal, é justamente o PDE, Plano Distrital de Educação, tá? Com a vigência 2015 a 2024, ou seja, a gente está quase praticamente na metade ali, né? Na metade da vigência desse plano, e ele sempre é cobrado tanto na prova para contrato temporário quanto na prova para efetivo, tá? Então é um documento que ele não é tão grande assim, em relação, se a gente for comparar com outros documentos aí que aparecem em prova. Então, certamente você deve iniciar o seu estudo por um documento como esse, justamente para garantir os pontos que nós vamos ter na prova aí. Na última prova que nós tivemos, a banca lá foi a banca Quadrix, ou Quadrix, e ela cobrou aí mais ou menos 5 itens em relação a esse documento, pessoal. E vocês vão ver que bem tranquilos mesmo, tá? Essa aula aqui é a primeira aula, é uma aula também demonstrativa. A gente tem um segundo momento, desdobramentos dessa aula aqui também, que a gente vai conversar já já. Então, para poder falar desse documento, nós criamos um e-book aí, que é um e-book esquematizado. Nós pegamos o Plano Distrital de Educação, fizemos ele de maneira esquematizada, com mapas mentais, questões comentadas, justamente para agregar na sua preparação. Então é um documento que a gente fez com muito carinho, estudando as provas anteriores para nortear o seu estudo e justamente para que você consiga acertar o máximo de questões aí, se não todas as questões do PDE na sua prova, tá certo? Então é um documento que a gente construiu aí, e está disponibilizando aí para quem tiver interesse em adquirir. A gente vai deixar o link aqui embaixo do documento. Essa aula vai ser feita em cima desse e-book, tá? A gente vai, então, de certa forma, apresentar para vocês o que tem nele, o conteúdo ali, de certa forma, e a gente vai conversando sobre o PDE também, e quem tiver interesse, a gente deixa o link para que possa, então, participar do restante das aulas e também adquirir esse material para a sua preparação, tá certo? Então, vamos lá. O Plano Distrital de Educação, pessoal, é um plano aí que é com base na Lei 5499, então a Lei 5499 de 2015 materializa o Plano Distrital de Educação, e esse plano ele tem 2 anexos ali. O primeiro anexo ali, para efeito de prova, talvez seja o corpo da lei, quanto o primeiro anexo, duas partes importantes desse documento. O anexo 1, você vai ter aí 21 metas que foram estabelecidas, que sejam alcançadas nesse período de vigência desse Plano Distrital de Educação, tá bom? Então vamos conversar um pouco mais sobre esse documento. Então olha só, quando você pesquisa na internet aí sobre o Plano Distrital da Educação, o documento que você vai encontrar é esse verdinho aqui, tá? O PDE, tá bom? Esse documento, pessoal, ele é um marco na história do Distrito Federal, na história da educação, justamente porque ele é o primeiro, né? O primeiro da nossa história aí, e ele é muito importante porque ele norteia toda a política pública em volta da educação, tá? Então, nesse período aí de 15 a 24, ele norteia muita coisa, tá? Ele traz muita informação, ele traça objetivos ali e metas ali muito importantes para mudar bastante a educação ali, para melhorar cada vez mais a educação dentro do Distrito Federal. Logicamente, esse documento, né, você tem o Plano Distrital de Educação PDE, você vai encontrar também, certamente, no seu edital, o PNE, tá? O Plano Nacional de Educação, tá? O PNE, a gente também está esquematizando para vocês,
Todas essas normas que vocês vão precisar para o concurso aí da Secretaria de Educação, a gente está preparando com muito carinho para você, tá bom? A gente já começa por esse e já para dar o start aqui no seu estudo. Então esse documento, pessoal, ele foi elaborado por meio da ampla participação e da comunidade escolar, dos representantes da sociedade civil, do poder público, por 2 anos. O pessoal por 2 anos então estudou, pensou o que a gente espera, o que o pessoal estava esperando para o Distrito Federal alcançar, o que precisa melhorar nos diversos setores ali de cada pedacinho da educação do Distrito Federal. E aí, durante 2 anos, eles materializaram toda essa proposta num documento, né, gerando aí a Lei 5499 de 2015, tá? Esse documento, como eu já falei, ele norteia o planejamento das ações dentro da Secretaria de Educação, das mais diversas ações, inclusive investimentos também, tá? Isso está tudo materializado aqui lá nas metas. Esse documento então contribui para a unidade das políticas públicas educacionais no âmbito do Distrito Federal, ou seja, unificou ali as ações, o que se espera da política pública educacional, está materializado aqui nesse documento. A vigência nós já falamos. E também esse documento ele estabelece objetivos e metas em consonância com o Plano Nacional de Educação, tá? Que a gente vai ter que estudá-lo em outro momento, tá joia? Então é o seguinte, pessoal, o artigo 1º ele fala, fica aprovado o Plano Distrital de Educação, PDE, com vigência decenal, tá? Iniciada na data de publicação desta lei. Então ele é um plano de 10 anos, pessoal, de 15 a 24, tá? Então nós estamos na metade dele aí, tem um pouquinho ainda pela frente, tem 21, 22, né, 23, 24 pela frente para poder vencer esse plano e muita coisa ainda para ser concretizada das metas, tá bom? Parágrafo 1º fala assim pra gente, ó, o PDE é um instrumento de planejamento, gestão, integração do sistema de ensino do Distrito Federal, construído com a participação da sociedade para ser executado pelos gestores educacionais. Então, a sociedade se organiza, constrói o documento para ser executado pelos gestores, pessoal. Essa questão dos gestores aqui é no sentido amplo, tá? Então, os gestores educacionais de um modo geral, secretário de educação, toda a estrutura ali que faz, que determina ali, que pensa as políticas ali, tá bom? Então, olha só, resumi aqui para vocês, trouxe aqui um resuminho, né, do que está ali para vocês. Então, é um instrumento de planejamento, de gestão, de integração do sistema de ensino do Distrito Federal, construído com a participação da sociedade, né, e para ser executado pelos gestores educacionais, tá? Integram a lei do PDE. Então, gestores aqui são parentes também, que logicamente vai abarcar lá o diretor também, né? Ele é um dos gestores. Integram a lei do PDE as metas e estratégias, que é o anexo 1. Então, você vai ter a meta 1 e a estratégia para atingir aquela meta. A meta 2, a estratégia para atingir essa meta. E por aí vai, das 21 lá. E na sequência, no anexo 2, nós teremos indicadores, nós teremos os estudos, toda a análise estatística ali de como está cada ponto desse. Né? E que isso vai nortear, né? Esses indicadores, as projeções, toda a parte ali da análise estatística está no anexo 2, tá? Aqui, pessoal, integram essa lei, então. O que integra essa lei, tá? Essa lei, então, nós temos as metas e as estratégias, que é o anexo 1, e o anexo aqui, ó, o 2, são os diagnósticos e demais dados constantes do anexo 2 que servem de referência inicial para o monitoramento e avaliação do cumprimento das metas das estratégias definidas no anexo 1. Então, você vai ter o documento em si, vai ser a lei, tá? Mais o anexo 1, tá? Que compõe, logicamente, essa lei, e você vai ter o anexo 2 também. O anexo 1 vai trazer aqui as metas e as estratégias. O anexo 2 vai trazer essa parte aqui que são os diagnósticos, os dados que servem de referência para esse monitoramento, todos os indicadores ali. E a gente vai ter aqui, inicialmente, que é essa parte que a gente está lendo aqui agora,
a parte do corpo da lei em si, tá? Antes dos anexos ali, que vai estabelecer as regras gerais, assim, as competências ali, então é mais ou menos nesse sentido, tá bom? Pessoal, isso aqui já caiu em prova, tá? Essa prova para contrato temporário, agora de 2020, muito provavelmente há uma grande chance que a banca seja a mesma, certo? Que foi a banca Quadrix, tá? A de efetivo, normalmente ela é feita pela banca CESP-Sebrasp, tá? Isso não quer dizer que a banca CESP-Sebrasp também não possa fazer essa prova de contrato temporário. Então, a gente tem que se ficar de olho ali nas possíveis bancas. A banca ainda não foi fechada. Então, o que a gente resolveu fazer nesse documento, tá? Nós trouxemos questões da banca CESP-Sebrasp, pela qualidade das questões, lógico também, que esse material já serve também, se porventura o edital de efetivo surgir, porque ele também está na iminência de acontecer. E a banca Quadrix, a gente também trouxe as questões da banca Quadrix ou Quadrix, tá? Aqui nesse documento também, todas as questões que nós fizemos levantamento aí, que a gente observou, que apareceu nas provas, a gente trouxe aqui em relação a esse documento, e a gente trouxe das duas bancas, tá? Porque também a gente acabou escolhendo isso. A banca Quadrix, ela está cada vez mais se aproximando da banca CESP, tá? Sebrasp. Então, normalmente ela está fazendo provas de certo e errado. Ela está deixando de fazer provas de múltipla escolha e fazendo provas de certo e errado. Ou seja, ela está muito alinhada, cada vez mais alinhada com a banca Sebrasp. Ou seja, muitas vezes quando você for estudar para Quadrix e não tiver questões daquele tópico, parte para questões CESP, porque a pegada vai ser muito parecida, tá? A banca Quadrix, ela está se aproximando muito do perfil de cobrança, tá? Mas muito mesmo. Você consegue ver essa evolução, principalmente de 2018 para cá, ela vem se aproximando cada vez mais e vem deixando aquela prova de múltipla escolha para trazer aquela prova com itens de certo ou errado, tá bom? Então a gente está trazendo aqui para você, já para iniciar essa preparação com essas duas bancas. Se caso a banca mudar, a gente traz as questões da outra banca também. Por exemplo, se porventura a IADES aparecer aqui para fazer a prova, se foi escolhida, a gente corre atrás das questões da banca IADES e traz aqui no material para vocês, tá? A banca IADES já chegou a fazer provas anteriores também, então se caso ela aparecer na jogada, a gente faz o ajuste. Mas aqui a gente está trabalhando na perspectiva que ou é Sebrasp ou é a banca Quadrix. E aí a gente já trouxe aqui, antecipou no material para vocês, tá certo? Então, pessoal, avançando aqui, olha só. Nós temos, já caiu em prova o seguinte, ó. Julgue o item subsequente com base no currículo em movimento da educação básica e no PDE, tá? O PDE é um instrumento de planejamento, gestão e integração do sistema de ensino do DF, construído com a participação social para ser executado pelos gestores. Pessoal, é isso mesmo? Lógico, né? Nós vimos isso lá, ó, tá? No parágrafo 1º, né? No parágrafo 1º estava lá, ó, instrumento de planejamento, gestão, integração com o sistema de ensino aqui, participação da sociedade, executado pelos gestores. Então, olha só, totalmente alinhado, ó, essa participação da sociedade, eles trocaram participação social, mas é equivalente. Então, perceba que está totalmente alinhado com o que está escrito lá no parágrafo 1º do artigo 1º, lá, o artigo 1º, parágrafo 1º, é exatamente isso que ele prevê. Ok? Então, ó, executado pelos gestores, participação social, instrumento de planejamento, de gestão, integração do sistema de ensino do Distrito Federal. Então, isso caiu lá na prova para efetivo, lá de 2017, tá ok? Então, o item aqui, ó, pessoal, está certo, ó, beleza? Avançando aqui, o artigo 2º, que ele é um dos maiores que nós temos aí no PDE, ele traz as diretrizes, tá? As diretrizes do PDE. Então, são várias diretrizes aqui que nós temos. A gente resolveu enxugar essas diretrizes no mapa mental. Nós fizemos um mapa mental porque aqui a gente percebeu que tinha muita coisa aqui, ó, que com o verbo comum, ó. Então, universalização, universalização. Então, a gente juntou aqui, tá? Você não precisa decorar qual é o inciso. Você tem que decorar, você tem que memorizar a informação. Então, aqui a gente reuniu e agrupou por temas, né? Pelos verbos ali, mais ou menos, ou pelo tema que ele está tratando, que às vezes você tinha vários tratando do mesmo tema.
Então, em relação às diretrizes, pessoal, o que nós temos? Faz parte lá das diretrizes a erradicação do analfabetismo formal, diminuição do analfabetismo funcional. Faz parte lá também, eles colocaram como verbo lá, universalização de quê? Do atendimento escolar, incluindo a educação infantil, então para tornar isso universal, né? A questão também do atendimento educacional, inclusive no sistema regular, aos superdotados, às pessoas com deficiência, atendido suas especificidades, com preparação para o trabalho. Então isso também está lá nas diretrizes, tá bom? O que mais que nós temos? Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania, na erradicação de todas as formas de discriminação, tá? Muito importante isso aqui. Melhoria da qualidade da educação, com foco no educando. Isso aqui vai aparecer em vários lugares. Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos, tá? E a promoção que mais apareceu lá. Promoção do princípio da gestão democrática, participação efetiva da comunidade escolar e localmente por meio dos conselhos escolares. Então, você tem lá, a gente tem até a lei da gestão democrática, que ela é cobrada aí tanto para efetivo quanto para contrato, e na lei da gestão democrática você tem lá a previsão de todos os elementos, todos os atores ali que materializam a gestão democrática. E um deles é o conselho escolar, né? A gente tem o Grêmio Estudantil e tal, e aí o conselho escolar também. O conselho escolar, localmente, você está materializando ali a gestão democrática, o processo de gestão democrática, tendo em vista que ali você vai ter representantes ali da comunidade escolar ali, né, de pais, segmento professor, segmento carreira assistência e por aí vai. Então, localmente o conselho escolar tem esse papel, tá bom? Mas nós também temos a participação do Grêmio Estudantil também, pelos alunos ali, né? Participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto pedagógico, né, do projeto político-pedagógico ali. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do Distrito Federal. Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos e da sustentabilidade socioambiental. Isso aqui vocês vão encontrar até em outros documentos também, pessoal. Vocês vão encontrar isso aqui espaçado ali. Às vezes você encontra algo muito parecido lá na Constituição. Às vezes você encontra algo parecido na LDB. É assim mesmo, tá? Muita coisa se repete aqui e é bom que você vai se acostumando ali com os termos, né? Promoção da jornada integral da educação. Então, isso aparece aqui no documento em várias ações, tá? Promoção dos princípios e dos valores da família e estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos com base ali no PIB-DF e IBGE. Tá? E valorização dos profissionais da educação, trazendo aí uma série de coisas, né? A questão de valorização da carreira, contratação, né, de vagas para professor efetivo, concurso, né, realização de concurso, a questão de formação continuada, a questão de garantir todos os direitos e por aí vai. Então, isso aqui, pessoal, nesse mapa, a gente resumiu aqui, a gente enxugou as diretrizes do PDE e a gente entendeu que seria mais interessante para você memorizar dessa maneira na forma de um mapa mental, tá bom? Então aqui é justamente para que você facilite, né, o seu processo ali de absorção desse tópico. Olha o que aconteceu. Lá na prova de contrato, lá em 2018, a própria banca, né, Quadrix ali, ela trouxe o seguinte item pra gente, ó. Eu nem vou ler essa parte aqui que ele está trazendo o documento assim, né? Mas a parte que importa assertiva é essa aqui. São diretrizes do PDE 2015-2024 a erradicação do analfabetismo formal, a superação das desigualdades educacionais, a melhoria da qualidade da educação, formação para o trabalho e para a cidadania, promoção do princípio da gestão democrática, da educação pública do Distrito Federal, entre outras. Se vocês olharem aqui, pessoal, ele falou das diretrizes. Todas elas, todas que estão aqui, nós comentamos, ó. A questão do analfabetismo formal, a formação continuada, a questão da qualidade, a questão da formação para o trabalho e para a cidadania. Então, tudo que a gente falou ali no início, nas diretrizes, de fato, é o que está aqui
na assertiva, no item aqui que a banca trouxe pra gente. Então, pessoal, esse item, ele tá correto, né? Eu trouxe aqui, ó, o e-book é comentado, né? Então aqui tá para vocês, ó, erradicação do analfabetismo formal. Olha aqui, é o inciso 1º, tá? A superação das desigualdades educacionais, é o inciso aqui 4º. A melhoria na qualidade da educação, aqui é o inciso 5º. A formação para o trabalho e para a cidadania, inciso 6º. A promoção do princípio da gestão democrática, aqui a gente tem, ó, no 7º. E a gente tem, é basicamente isso, né? Aqui já pega todos. Pronto, fechou. É isso mesmo. Então veja que ela trouxe meio que na sequência mesmo, né? A banca trouxe ali as diretrizes. Certamente, pessoal, as diretrizes aqui, essa parte, esse artigo 2º, é um dos mais importantes do PDE, tá? Porque ele traz uma série de ações ali, né? Uma série de situações que a prova tende a buscar aqui, né? Porque é muita coisa para você memorizar e tal. Ela vai trazer aqui como trouxe lá na última prova, tá bom? Então, tá aqui para vocês, tá certo? O artigo 3º, pessoal, as metas previstas no anexo 1 devem ser cumpridas no prazo de vigência do PDE ou, quando for inferior, no prazo definido nas metas e estratégias. Então, o que que acontece aqui? Você tem lá as metas, né, com a previsão lá até 2024, você vai ter ali 2015 a 2024, o pessoal construiu então as metas a serem alcançadas, aquelas 21 metas lá, a ideia é que elas devem ser cumpridas até 2024. Beleza. Só que quando você vai estudar as metas, algumas delas já estabelecem um percentual de alcance anual, sei lá, às vezes a cada 2 anos, né, nos primeiros 2 anos, nos primeiros 5 anos. Então ali você tem que deve ser alcançado até 2024, mas às vezes a meta está falando bem assim, ó, de forma que a gente quer um alcance ali de 30%, melhorar isso aqui em 30%, de maneira que a gente tenha 5% nos 2 primeiros anos, ou 5% anual. Vamos dar um exemplo assim. Então, às vezes, lá está especificando que, se você não... Eu estou querendo ali um aumento de 30%. Então, será que eu vou esperar 2024 para bater esses 30% ali? Ou então, esses 5% ali? Não. Muitas vezes lá vai estar bem especificado. No primeiro ano tem que atingir tanto, no segundo ano tem que atingir tanto, até atingir o total de tantos por cento lá em 2024. Então é mais ou menos assim que está escrito lá no documento. Então você vai ter metas que de fato elas serão atingidas até 2024, ou seja, a gente vai ter que esperar chegar em 2024 para atingir, mas às vezes essa meta ela foi picotada em pequenas ações, ou seja, você vai ter que atingir parte disso aqui, tantos por cento aqui, para quando chegar lá você já está bem completo ali nas ações, tá? Em relação ao artigo 4º aqui, pessoal, ele fala bem assim, ó, as metas previstas no anexo 1 devem ter como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, o Censo Demográfico e os Censos Distritais da Educação Básica e Superior mais atualizados, disponíveis na data de publicação desta lei. Então isso aqui, pessoal, você vai encontrar muito desses dados aqui no anexo 2. O anexo 2 é que vai trazer esse censo, esses dados desse censo demográfico, esses dados atualizados que serviram de base ali para poder observar e refletir sobre essas metas, sobre o alcance dessas metas, tá? Aí a gente tem aqui, né, eu trouxe aqui para vocês um resuminho, né? Então as metas elas devem ser cumpridas no prazo de vigência do PDE ou quando inferior no prazo definido nas metas. Então se a meta prevê que parcialmente seja atingido algo no primeiro ano, que assim tem que ser feito, tá? Que assim seja, ok? E elas têm como referência aqui o PNAD, tá? O Censo Demográfico e o Censo Distritais da Educação Básica e Superior mais atualizados, ok? Então, beleza. Avançando aqui, parágrafo único. O poder público deve buscar ampliar o escopo das pesquisas com fins estatísticos de modo a incluir informação detalhada sobre o perfil das populações com deficiência. Ou seja, a gente tem que visualizar, enxergar como é que está a situação das pessoas com deficiência para poder, porque boa parte das políticas públicas ali presentes no PDE,
eles vão englobar, né? Eles vão incluir. E aí, para que ocorra essa inclusão, para que você mobilize, para que você destine verba, você precisa saber como é que está a realidade, a demanda real dessa população, tá? Vou dar exemplo aqui. A gente no Distrito Federal, para quem não sabe, eu sou professor aqui do Distrito Federal, da rede pública, sou professor aqui há 8 anos. E aí, o que acontece? Para quem não trabalhou ainda, para você que não trabalhou ainda na rede pública de ensino, está buscando aí esse ingresso, esse acesso aí, nem que seja inicialmente por contrato temporário, contribuir dessa maneira, mas olha só, muitas vezes você tem lá na sua turma, você vai ter alunos DI, DMU, com deficiência múltipla, deficiência intelectual, deficiência auditiva. Então você precisa de suporte, você precisa de uma sala de recurso, da sala de apoio ali, do SOI, né? Então, e também de um intérprete de Libras. Então, para que a secretaria mobilize e contrate os professores intérprete, ela precisa ter uma noção mínima dos estudantes, da situação desses estudantes, quais ações a gente precisa fazer para melhorar o acesso desse estudante na rede, para conseguir, para atingir. A gente vai ver que nas metas lá, a gente tem metas para poder justamente ampliar e universalizar esse acesso dos alunos com deficiência na rede pública. Então, para que eu consiga garantir isso, eu preciso visualizar mais ou menos quantos eu tenho, onde estão, em qual regional de ensino vai receber mais, para eu destinar recursos, para eu montar um plano estratégico para melhorar e realizar esse acolhimento da melhor maneira possível, tá? Então, por isso, é importante ampliar o escopo de pesquisa, patrocinar, viabilizar pesquisas para poder a gente visualizar detalhadamente como é que está essa situação, para que a gente mobilize as ações ali, tá bom? E garanta esses acessos, né? Universalize ali. O artigo 5º, pessoal, do PDE fala bem assim, ó, a execução do PDE e o cumprimento de suas metas devem ser objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizadas pelas seguintes instâncias. Então, quem é que é responsável aqui por isso? Tá? Secretaria de Educação, a própria Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, o Conselho de Educação, tá? Do Distrito Federal, o Fórum Distrital de Educação e a Câmara Legislativa do Distrito Federal, né, por meio dos deputados distritais ali, tá bom? Então você, principalmente a Comissão de Educação de lá, né, principalmente ali, o pessoal da comissão. Então, a execução do plano, o cumprimento das metas, o monitoramento, devem ser objeto de monitoramento contínuo e avaliações periódicas. Por meio de quem? Quem é que vai estar observando isso aqui? A Secretaria de Educação, o Conselho de Educação, o Fórum Distrital de Educação e a Câmara Legislativa do DF. Parágrafo único fala bem assim, as instâncias do que trata esse artigo devem divulgar anualmente, por meio de suas páginas oficiais da internet, todos os resultados do monitoramento e das avaliações. Ou seja, a secretaria tem que divulgar anualmente como é que tá, como é que foi o atendimento daquele ano, um balanço ali do atendimento, né? E por aí vai. Os outros setores, mesmo esquema. E aí a gente montou o mapa aqui justamente para que você enxergue melhor aquilo que a gente conversou ali, tá? A gente trouxe ali para vocês, materializou aqui nesse mapinha para que isso fique mais fácil, né? Eu sou muito visual, né? Então eu sempre preciso de um mapinha desenhado para poder enxergar melhor e gravar aquela informação. E olha só, pessoal, isso aqui já caiu na prova anterior, tá? Essa parte que a gente acabou de falar. Então a própria banca lá, na prova anterior, ela trouxe bem assim, o cumprimento das metas do PDE deve ser avaliado e monitorado continuamente pelo Ministério da Educação e pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Câmara Legislativa Federal, aliás, né? Câmara Legislativa Federal. Então perceba, pessoal, aqui a gente tem dois erros, né? A gente tem dois erros aqui claramente visíveis aqui, Um primeiro erro é falar que as ações, elas são, ocorre um monitoramento contínuo pelo Ministério da Educação. Perceba, o Ministério da Educação ele não está aqui, certo? Porque a gente está visualizando, pessoal, localmente, né? A gente está visualizando aqui dentro do Distrito Federal. Logicamente, o MEC tem uma parte nisso, mas o MEC tem uma parte contribuindo lá no Plano Nacional de Educação.
Aí cabe aí a cada estado, né, observar, criar e cuidar do seu terreno. Então o Ministério da Educação ele cria a diretriz geral e aí cada estado, município vai acompanhando, monitorando, fiscalizando o seu, né, e executando ali a sua parte. Então não cabe aqui ao Ministério da Educação monitorar o plano distrital. Porque se o Ministério da Educação fizesse isso aqui a nível do Distrito Federal, ele teria que fazer isso a nível nacional, em todos os estados, municípios aí. E um outro probleminha é que ele fala Câmara Legislativa Federal, pessoal. É Câmara Legislativa do DF, tá? É Câmara Legislativa do DF. Até esqueci de incluir aqui, vou incluir no documento depois. São 2 erros, ele trouxe 2 erros. Aqui ele tentou te enganar, né? Câmara Legislativa Federal, para quem já ouviu falar da Câmara Legislativa do DF, falou, não, Câmara Legislativa parece que tá ok. Então, soa familiar, né? Mas olha só, tinha um peguinho aqui, ó, federal, né? E a nossa Câmara Legislativa do Distrito Federal. Faltou aqui o Distrito Federal. Então, perceba que tem esse detalhe. E aqui, ó, a gente tem Ministério da Educação, tá? Aqui a gente tem Câmara Federal, né? Lá, a nível federal lá, né? Então ele tentou induzir um pouco, você fez uma salada, uma mistura entre a Câmara Federal com a Câmara Legislativa do Distrito Federal. E aí ele mesclou aqui, fez uma salada. Então é isso, pessoal. Então o item tá errado, tá? Ele tentou induzir a erro em relação a quais instâncias farão esse monitoramento contínuo e avaliação periódica. Então, repetindo, é a própria Secretaria de Educação, aqui o Conselho de Educação, o Fórum Distrital de Educação e a Câmara Legislativa do DF. Então, são 4, tá? Então, Secretaria de Educação, Conselho de Educação do Distrito Federal, né? Fórum Distrital de Educação e Câmara Legislativa do Distrito Federal. Perceba que é tudo voltado ao Distrito Federal, ó, Distrito Federal, Distrito Federal, Distrito Federal. É tudo nosso aqui, tá bom? Então, cuidado, ele pode colocar o MEC, aí o Ministério da Educação, colocar outra coisa aí que não tem nada a ver, como fez nessa prova, lá na prova de 2018, que foi para contrato também. Na prova anterior, tinha esse peguinha lá para vocês, tá? Então, não vamos cair nessa mais, tá joia? O artigo 6º fala assim, ó, fica instituído na Secretaria de Educação o Sistema Distrital de Monitoramento e Avaliação do PDE. Então, ó, fica instituído na Secretaria de Educação o Sistema Distrital de Monitoramento e Avaliação do PDE. Parágrafo único, a Secretaria de Educação deve adotar as providências necessárias para a implementação e funcionamento do Sistema Distrital de Monitoramento e Avaliação. E o 7º vem e fala bem assim, pessoal, artigo 7º, compete ao FDE. O que é o FDE? Vamos lá, ó, para quem não lembra. FDE, Fórum Distrital de Educação, tá? Fórum Distrital de Educação. Compete, então, a esse órgão aqui coordenar e realizar, no mínimo, 2 conferências interregionais de educação e 2 conferências distritais de educação em atendimento ao Plano Nacional de Educação. Então ele tem o papel de organizar 2 conferências, ó, 2 conferências interregionais e 2 conferências distritais de educação. Então uma aqui, ó, 2 interregionais, 2 distritais, alinhado ali com o PNE. Parágrafo único, as conferências mencionadas devem ser prévias às conferências nacionais. Então a gente vai ver que o PDE prevê algumas, tá? E o PNE, aliás, prevê algumas, e aí a gente tem que estar alinhado aqui, né? A gente tem que estar alinhado aqui, não só essas 2, né? Mas elas devem ser prévias às conferências aqui nacionais, tá? Previstas até o final do decênio para discussão à sociedade a respeito do cumprimento das metas e, se necessário, para a sua revisão. Tá joia? Informação importante em relação à quantidade, tá? E em relação ao alinhamento, que tem que estar alinhado aqui ao Plano Nacional e tem que ser prévias às conferências nacionais e não depois, tá? O 8º vem falando o seguinte pra gente, ó, a garantia é garantida prioridade de matrícula e de atendimento a todas as crianças e adolescentes com deficiência em todas as etapas nas escolas públicas de ensino do Distrito Federal. Isso
a gente mencionou agora há pouco, né? Mas aqui mais uma vez reforçando, ó. Lá a gente tinha falando agora há pouco que é para melhorar a pesquisa, as estatísticas, a divulgação de dados, a pesquisa ali para a gente ter um retrato, um raio-x, né, dessa população. E aqui a gente está colocando que é garantida a prioridade de matrícula e atendimento a todas as crianças e adolescentes com deficiência em todas as etapas nas escolas públicas do Distrito Federal, tá? Isso a gente vai observar também lá nas metas. Lá nas metas vai estar falando bastante isso aqui. O artigo 9º. Os recursos necessários ao cumprimento das metas e estratégias previstas no PDE devem ser especificadas na Lei do Plano Plurianual, certo? E na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Ou seja, deve estar contemplada no PPA, na LDO e na LOA, tá? Principalmente por se tratar de boa parte das ações, elas envolvem mais de um ano e também elas vão envolver gasto, né? Aumento dos gastos ali. Então você realmente tem que ter previsão aqui orçamentária, então tem que estar nos instrumentos de orçamento mesmo. As metas e as estratégias do PDE devem ser cumpridas de forma proporcional e progressiva em relação aos prazos para ela fixados. Então a gente tem lá até 2024, né, você tem todas as ações e aí você tem algumas estimativas, né, de atingir aqui, né? Então, à medida que você for atingindo, você vai então distribuindo ali, realocando o orçamento e tal, e aí de forma proporcional e progressiva em relação aos prazos ali que cada meta vem trazendo, tá bom? Avançando aqui o 10, né, o artigo número 10, a meta, vou aumentar aqui, a meta progressiva do investimento público em educação prevista no PDE deve ser avaliada a cada 2 anos e pode ser ampliada por meio de lei. Não é decreto, é lei, tá bom? Então perceba aqui, ó, para atender às necessidades financeiras no cumprimento das metas previstas no anexo 1. Ela tem que ser avaliada a cada 2 anos porque às vezes a realidade pode mudar muito, né? Às vezes pode exigir muito mais ali em 2 anos, então a realidade você pode ter uma situação ali atípica de a projeção não foi suficiente para captar uma situação específica e aí você tem que reavaliar. O artigo 11. No prazo de até 360 dias da publicação dessa lei, o Poder Executivo deve encaminhar à Câmara Legislativa projeto de lei para poder então fazer adequação na Lei da Gestão Democrática, sobre o sistema distrital, responsabilidade educacional, programa de descentralização administrativa, o PEDAF, né, que é verba para as escolas, e a criação do Conselho de Representantes dos Conselhos Escolares, o CRES, tá? Então isso aqui não tende a cair para sua prova, porque isso aqui ele está dizendo que até 1 ano após a publicação dessa lei, isso aqui tinha que ser resolvido, tá? Tem que ser resolvido. Tem que ser encaminhado o projeto de lei. Então isso aqui não cai para sua prova, dificilmente cairia um negócio desse para sua prova. Mas aí a gente tem aqui, ó, o 12. Deve ser dada ampla divulgação do PDE de maneira que a comunidade, em especial a escolar, tenha pleno conhecimento de suas metas e estratégias. Ou seja, quanto mais as pessoas souberem das metas e das estratégias, mais elas poderão, às vezes, colaborar, fazer o controle social, acompanhar, cobrar e por aí vai, contribuir com sugestões, né? Parágrafo único. Os resultados do acompanhamento do PDE são classificados por metas. Isso está lá no anexo. Meta 1, meta 2, meta 3. E apresentados por região administrativa e por modalidade de ensino, sem prejuízo de qualquer da divulgação dos dados consolidados para o Distrito Federal. 13. Ao PDE, para o decênio seguinte ao da publicação dessa lei, aplica-se o seguinte: até 30 de junho, o penúltimo ano da vigência deste PDE, o Poder Executivo deve convocar a sociedade civil para discutir e elaborar a proposta para o decênio seguinte. Ou seja, quando estiver finalizando esse PDE aqui, deve-se convocar a sociedade de novo para poder elaborar o próximo, tá? De 2025 em diante. E até 30 de abril do último ano, do ano de vigência desse PDE, o Poder Executivo deve enviar à Câmara Legislativa o projeto de lei sobre o próximo PDE. Então, até 30 de junho do penúltimo ano, lembra que foram mais ou menos 2 anos que nós tivemos, né, de período de elaboração desse? Então, é mais ou menos aí, 2 anos antes, né? Até 30 de junho do penúltimo ano da vigência desse, você convoca todo mundo de novo para poder programar o próximo.
e no último ano, até 30 de abril do último ano, você tem então que encaminhar o projeto de lei para apreciação, justamente para gerar a lei, para materializar o próximo PDE, tá bom? Então é basicamente isso, pessoal. O PDE não é muito grande em relação à parte da lei em si. Aí, a parte grande que nós temos são os anexos. Lá nos anexos, a gente vai conversar sobre cada meta de tudo que a gente falou, principalmente ali das diretrizes, tá? Então, para atingir essas diretrizes aqui, principalmente, a gente tem as metas ali, e aí são muitas metas mesmo, bem detalhadas, cada uma com a sua projeção ali. E aí eu tentei enxugar aqui para vocês as metas, tá bom? Então, numa próxima aula a gente vai falar aqui das metas, tá? Na próxima aula a gente vai falar aqui das metas, vou dar uma enxugada aqui nas metas para vocês. E aí a gente vai falar das metas. As metas, elas estão no documento lá, ó. Elas estão... Você tem a meta e você tem aqui as estratégias para atingir a meta. Então, tem meta que tem 30, 40 estratégias, 20, 10... Então, por isso que é grande. Mas se você memorizar pelo menos o texto da meta, né, a ideia da meta ali, já é muito importante, tá? Bancas mais exigentes, quando a banca for mais exigente, ela vai cobrar não só o texto da meta, mas vai cobrar também a estratégia. Então, muitas vezes ela vai cobrar, ela até especifica, CESP faz isso. Na meta 8... a gente tem tal coisa lá, né? Lá prevê tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? Ampliação da internet, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, ela às vezes pode trazer um detalhamento da estratégia, tá? A banca Quadrix não chegou a cobrar algo nesse sentido, ela está cobrando mais o texto, tá? O texto inicial ali da meta, a meta em si. Mas ela não está cobrando a estratégia. Mas a gente tem que ficar preparado, porque se ela pesar um pouco a mão ali na hora de criar, de elaborar, né, o item, ela pode cobrar alguma coisinha, tá? A gente tentou enxugar para vocês aqui pelo menos a meta. E aí, futuramente, vocês possam dar uma lidinha ali no interior, na parte da estratégia. Mas pelo menos, memorizando, estudando, revendo ali as metas, já vai ser meio caminho andado, a gente já vai ter avançado bastante no estudo do PDE, tá certo? Então, se você gostou aqui da aula e principalmente do material e deseja adquirir o material completo, a gente tem lá as metas ali todas, a gente trouxe ali, comentou as questões de cada meta, as questões que apareceram tanto para efetivo quanto para contrato em relação a essas metas, elas estão comentadas ali no documento também, tá? Então, se você gostou, se você achou interessante o material, o link vai estar aqui embaixo para que você possa adquirir. E além disso, nós teremos a videoaula referente à discussão das metas, ou seja, a gente conversando ali sobre as metas, tá certo? Pessoal, muito obrigado, sucesso para todos vocês, boa sorte aí na prova.